Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento de quarentena, a gente acaba tendo que ficar em casa e a gente acaba tendo tarefas que a gente não faz normalmente, né? Uma das que eu fiz recentemente foi arrumar meus livros, dar uma olhada ajeitar toda aquela parte de livros, né? E eu achei um livro muito interessante que eu li já há algum tempo atrás e que cabe muito nessa situação que a gente está atual, né? É esse livro aqui, O Ócio Criativo, de Domenico de Masi. Domenico de Masi é um italiano que ele defende uma mudança nos parâmetros de trabalho que a gente segue atualmente, né? A gente acaba sendo muito automático no nosso dia a dia, a gente faz o consultório, almoça rápido, já entra no plantão, do plantão a gente já tem que ir para casa, e aí em casa a gente tem que fazer certas coisas e come, dá banho na criança, e enfim, a gente acaba passando uma rotina, um dia, uma semana, um mês, um ano, sem a gente parar e a gente refletir sobre certas coisas, coisas da gente e coisas do nosso trabalho também. Então ele defende que todos deveríamos ter um tempo para que a gente pudesse se organizar, um tempo de lazer e um tempo também para a gente pensar em certas coisas. Nós, como profissionais autônomos, a gente tem essa liberdade, né, de poder pensar e se reorganizar quando necessário. E esse livro vem a calhar nesse momento que a gente está passando, que a gente acaba tendo que ficar muito em casa, muitos de nós, eu inclusive, reduzimos em muito o nosso trabalho, porque não pode fazer consultas eletivas, certos lugares pararam totalmente ou parcialmente os atendimentos, então a gente acaba tendo mais esse tempo. E esse tempo ele pode ser usado de duas maneiras. A gente pode simplesmente descansar, que ele fala que não é o ócio criativo, seria mais uma preguiça, ele fala. E aí às vezes a gente se pega nisso, né? De ficar assistindo as mesmas notícias a tarde inteira, a gente acaba entrando numa rede social e não saindo mais dela, e o tempo vai passando. Talvez fosse um momento da gente procurar repensar certas coisas, e são coisas assim para a gente pensar primeiro fora da medicina. O que a gente pode fazer fora da medicina? De repente ler aquele livro que faz tempo que você comprou e você não conseguiu parar para ler, um filme que você gostaria de ter visto e não teve tempo, você se aproximar, reaproximar de amigos que você não fala há muito tempo, que também estão nessa fase agora, de familiares, enfim, a gente tem vários aplicativos que a gente pode reunir muitos amigos simplesmente para conversar ou para discutir certas coisas. A gente pode aproveitar esses momentos para a gente fazer isso. Também a gente pode aproveitar extra medicina da gente estudar certas coisas que vão nos ajudar na nossa carreira, né? Ver um pouquinho sobre marketing digital, sobre finanças, sobre tributação, imposto de renda, enfim, assuntos que você talvez não domine, que você não tem tanta afinidade, mas que você tem o tempo agora para você poder aprender certas coisas, né? E dentro da medicina, também a gente pode parar e repensar algumas coisas, né? Eu estava lendo agora há pouco sobre o atendimento, e a gente não se dá conta, às vezes, de como é que a gente está fazendo o nosso atendimento para aquele paciente, como é que a gente pode melhorar esse atendimento, né? Talvez no automatismo a gente esqueça, muitas vezes eu vejo colegas que esquecem coisas básicas num atendimento, e talvez fosse o momento de você repensar isso. Será que aquele tempo que eu dou para o meu paciente está sendo suficiente? Ou está sendo muito corrido? Será que eu estou correndo demais no meu atendimento? Talvez você repensar certas coisas que são pequenas, são básicas, mas que a gente vai perdendo com o tempo, né? De chamar o nosso paciente na porta, de olhar nos olhos,
cumprimentá-lo, né? Levá-lo até a porta quando a consulta acabar, não atender celular na consulta, procurar olhar para o nosso paciente, não para uma tela de computador, não ficar escrevendo a todo momento. Claro que às vezes a gente precisa parar, são informações que às vezes a gente pode esquecer, são exames que ele nos mostra que a gente pode esquecer os resultados, mas assim, tudo tem o seu tempo e talvez seja o momento da gente repensar sobre a qualidade do nosso atendimento e como é que a gente pode melhorar isso. Sempre a gente pode melhorar um pouco, né? Sempre a gente, talvez, se a gente pensar no primeiro paciente que a gente atendeu lá atrás, como é que foi aquele atendimento, quanto tempo eu levei para atender esse paciente e como é que foi o último paciente que eu atendi. Será que foi a mesma qualidade? É claro que você teve um aperfeiçoamento técnico nesse tempo, você aprendeu mais coisas, você conseguiu aliar mais coisas tecnicamente na tua medicina, mas a gente nunca pode perder a nossa humanidade, né? O que a gente pode resgatar daquela fase que você era estudante, residente, daquele teu trabalho. Esse é um ponto que talvez valha a pena a gente refletir. O que mais que a gente pode pensar na questão do teu próprio trabalho? Se você está feliz com os trabalhos, existe um censo chamado demografia médica que mostra que a maioria dos médicos tem 3 ou mais trabalhos, né? Então eu vou falar no plural. Será que a gente está feliz com os trabalhos que a gente tem? Ou será que tem um trabalho ali que eu estou que fez sentido para mim há um tempo atrás, mas que hoje não faz mais sentido, nem profissionalmente, nem pessoalmente, nem financeiramente, mas eu estou ali simplesmente porque me convém? Às vezes a gente fica com medo de dar um passo e largar uma coisa que a gente tem para dar um passo maior. Recentemente eu estava conversando com uma ex-aluna minha que o sonho dela era fazer a residência em determinada especialidade e ela começou a trabalhar num consultório como clínica geral, mas ela queria fazer a especialidade dela. E ela fez várias provas, passou foi chamada em uma dos hospitais e ela estava com dúvida se ela deveria fazer, porque não era o hospital que ela queria, não era aquela coisa que ela queria, e ela estava quase que decidida a ficar mais um ano trabalhando para prestar a prova novamente para o lugar que ela queria. E talvez ela não percebeu que ela poderia iniciar essa residência e poderia ser até melhor do que a outra. Às vezes a gente faz ideia como um acadêmico de uma coisa e não é. E se ela não gostar, ela pode voltar atrás a qualquer momento, né? Então esse foi um exemplo de um residente, mas a gente tem na nossa vida profissional várias vezes isso, né? Será que vale a pena eu largar aquele plantão lá longe que eu atendo centenas de pacientes e que não me paga tão bem? Será que não é o momento de eu abrir meu consultório, de eu abrir mais um dia de consultório? Mas aquilo é o fixo meu. Mas a gente tem que apostar na gente às vezes e fazer isso, né? Dar esses passos que não precisam necessariamente ser passos no escuro, mas você tem que ter alguma... nem sempre o teu passo vai ser extremamente 100% seguro, mas a gente precisa pensar nessas coisas, né? O que mais que a gente pode avaliar, tirar dessa situação também? A questão financeira, né? Será que você está tranquilo nessa fase? As tuas finanças estão te segurando bem nessa tua fase que você está trabalhando menos? Ou você já começa a se preocupar? Eu vou falar sobre isso até mais profundamente em outro vídeo, mas se não, talvez seja o momento de você repensar isso também. Se você tem uma clínica, talvez pensar em algumas coisas sobre a clínica, talvez seja o momento de você reunir teus colegas de clínica, que muitas vezes a gente não consegue fazer uma reunião porque um não pode, um está de plantão, o outro tem um outro compromisso. Talvez agora, nesse momento que está todo mundo em casa,
talvez reunir-se com a administradora da tua clínica e avaliar se aquele convênio que você atende há muito tempo ainda está valendo a pena, se não vale a pena renegociar algumas coisas, talvez aumentar o horário teu em alguma frente. Você pode aproveitar isso para você reavaliar a tua agenda, reavaliar a tua situação profissional, para que quando efetivamente a gente volte a trabalhar com uma qualidade melhor do que a gente estava antes de todo esse problema acontecer. Eu acho que é também uma situação que vale a pena, né? Buscar novas oportunidades. De repente você sempre pensou em se especializar em determinadas coisas ou fazer algum curso, alguma coisa. Talvez isso valha a pena de você já começar a engatilhar essas coisas, fazer essas coisas, né? Então, assim, é um momento que a gente está, que é um momento muito ruim. Eu acho que ninguém gostaria de estar tanto tempo em casa, tanto tempo em quarentena, mas é um momento que a gente tem pra gente, que a gente pode tirar pra gente e pra gente crescer tanto pessoalmente, a nossa família, a gente se aproximar mais de nossa família. E profissionalmente a gente pode ganhar muito nesse tempo também. A gente está tendo perdas, mas a gente pode ter alguns ganhos também. E esses ganhos podem ser muito importantes para a gente lá na frente. Então eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso e a gente aproveitar esse momento, né? Muito obrigado.